Então, nós aqui, simples brasileiros, queremos falar sobre as questões da guerra como se fosse fácil resolver uma situação desse nível, né? Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. Nós não entendemos quase nada sobre Rússia e muito menos sobre Ucrânia e Estados Unidos, a não ser o que a gente vê na mídia, né? Nós não entendemos, a não ser quem se aprofunda nisso. É como se você quisesse falar de algo que estivesse dentro de uma caixa, sendo que você está muito fora da caixa e distante dela. Então você só pode supor como funcionam as coisas. Porque pessoas que são diplomatas, pessoas que são cientistas políticos, eles estudam profundamente as matérias de guerra. Eles estudam desde o início da União das Repúblicas Sociais Soviéticas até vir, né, aquela separação onde separou Rússia e Ucrânia. Então, eles sabem que se um cara que é cientista político sentar numa mesa em frente ao Putin e você se sentar em frente a ele, ou em frente ao Trump, você não sabe nada daquele cara, a não ser se você realmente fez um estudo muito personalizado acerca daquela pessoa com informações realmente verídicas. O Putin lá fez parte da espionagem, né? A KGB, essas coisas todas aí, que a gente não tem muita noção de como pensa aquele cara. É um cenário totalmente diferente, um mundo totalmente diferente que ele vive, uma época em que ele viveu, um contexto histórico totalmente diferente. Então você não tem como saber como funciona a mente de uma pessoa se você pouco sabe da história daquela pessoa, né? Então querer acabar com a guerra, com diálogo, dessa forma, igual a gente aqui tenta falar sobre guerra sem saber mínimo, é muito difícil. Mas a gente não quer dizer que não podemos falar sobre isso. Primeiro que precisamos entender que precisamos ir mais a fundo na história e conhecer os agravantes. Porque é comum a gente achar que o vilão é bandido e o mocinho é vilão. Porque conforme a natureza das revelações da mídia, elas vão manipulando a opinião pública, né? O que nós sabemos sobre Rússia e Ucrânia e Estados Unidos é que os Estados Unidos está diretamente envolvido no conflito e os Estados Unidos é um protagonista nesse conflito. Por quê? Porque essa questão da Ucrânia querer entrar para a OTAN, qual é o objetivo? Qual é o objetivo da Ucrânia fazer parte da OTAN se a OTAN nem recebe todos os países? Qual é o objetivo? Você sabe que a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, assim como dois países que foram anexados nessa guerra foram anexados pelos Estados Unidos para a OTAN. Eles foram colocados para dentro da OTAN. Países também que significam dificuldade para a Rússia de manter a sua soberania. Porque se fizessem em outros países o que a OTAN está tentando fazer com a Ucrânia, né, países que são fronteiras aqui com o Brasil, se começasse a colocar uma outra espécie de OTAN, que são 30 e poucos países unidos, e ali os caras colocassem suas armas nucleares, seus treinamentos, seus soldados, você simplesmente está invadindo um espaço de fronteira e está colocando em risco as defesas que esse país tem, né, para poder fazer um ataque nuclear, alguma coisa nesse sentido. Você está neutralizando todas as armas do oponente. E por que você faz isso? Por que os Estados Unidos cerca? Por que os Estados Unidos bota o pé em Taiwan e pega os chips de Taiwan para eles, né? Eles podem produzir para eles e não deixa a China produzir? E a China agora descobriu uma usina uma jazida de ouro aí de não sei quantos bilhões, né, de dólares, né? Que vai mexer muito com a economia, vai desestruturar muita coisa. E tecnologicamente, com certeza, vai desenvolver muito mais. Por que os Estados Unidos têm que se unir a vários países? Se você me atacar aqui o Clube da Luluzinha, todos vão te atacar. Porque simplesmente os Estados Unidos está tomando o mundo. Tanto com ameaças, de uma forma de ameaça, olha só a nossa força, olha a nossa gangue, como é que é. É isso que ele está dizendo para o mundo. Só que ele está tentando colocar essa gangue para poder também cuidar do Oriente. Do Ocidente ele já comanda. Ele quer comandar o Oriente, só que o Oriente diz assim, as suas regras são suas regras. As suas leis não servem para a gente, porque os Estados Unidos está tentando impor leis lá. E uma dessas imposições é a OTAN dentro da Ucrânia. Ou seja, as nossas leis
Elas vão valer aqui e a gente vai invadir tua soberania aqui, vamos colocar aqui o que a gente quiser e ponto, porque são leis. Aí a Rússia e a China falam, essas leis de vocês são leis que só favorecem vocês. Elas não servem para nós. É isso que está acontecendo no básico de uma mente que não conhece tanto, mas que consegue analisar algumas coisas que de fácil captação, que não precisa ser um embaixador, que não precisa ser um diplomata para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Esses assuntos são bons de conversar porque isso desenvolve o nosso intelecto, a nossa capacidade de ver as coisas como de fato elas são. Eu não posso chegar para Israel e dizer assim, cara, Israel, vocês isso e aquilo, sabendo que quem é o responsável ali dos conflitos maiores é o Netanyahu. O próprio país está contra o Netanyahu e ele vai ser condenado. Mas como que chegou Netanyahu no poder? Alguém deixou ele chegar lá. Como diz, para triunfo do mal basta que os bons façam nada. Comece a cruzar em todas as esferas. Até a esfera sindical é assim. Se você não cuida do seu sindicato, você não conhece, não participa, ali tem frases até de Platão, né? Se você não quiser conhecer o poder, vai ter gente que vai querer conhecer e vai tomar o teu lugar ali. Né? Então, observe as iniciativas, observe como é que funcionam as coisas. Por que Taiwan não pode produzir chips para a China? Por que os Estados Unidos embargou a Holanda, que vendia os equipamentos para fazer os processadores? Porque os Estados Unidos sabe que as burocracias nos Estados Unidos, para que se desenvolva melhor, mais ainda a tecnologia daqui para frente, elas são maiores. Né? Os Estados Unidos foi enxugando um monte de coisa. Guerras que os Estados Unidos mantinham lá, sustentos, né, como no Talibã, né, como lá no Afeganistão, todo aquele sustento que os Estados Unidos dava ali, e a gente sabe muito bem que os Estados Unidos têm alguns objetivos ali, muita gente aquilo ali virou cabide de emprego para militar, né? Então muito dinheiro era colocado ali. São formas de tirar dinheiro para poder manter guerras, para poder manter... E ajuda ali em questão de paz, ajuda. Mas a gente não sabe quem é que está fazendo a guerra. E quais os interesses reais, entende? Então, os presidentes estão fazendo isso aqui, tirando tudo que é dinheiro gasto à toa, né? Para poder investir em um plano que só eles sabem, né? E eu acho que esse plano é aumentar mais ainda a OTAN, porque eles não aceitam qualquer pessoa na OTAN. Tá? Eles não aceitam. Você não pode chegar lá, eu quero ser OTAN, ponto. Não. A escolha tem que ser deles. Né? A escolha tem que ser deles. Porque eles veem isso como interesses comerciais. Né? Eles veem, e todos ali, muitas vezes, estão integrados Tem gente que discorda, por exemplo, a Turquia. Tem países que discordam dos próprios acontecimentos e acaba saindo da OTAN. Então todos os passos têm que ser calculados. Por quê? Porque um país que tem uma capacidade tecnológica muito superior, que começa a ser ultrapassado, o que acontece? O teu país se torna obsoleto, as suas tecnologias se tornam obsoletas. E aí você tem um medo de que aquele poder esteja no domínio. Né? Porque, eu sempre falo, a gente está na mão do Ocidente hoje em dia, o único sofrimento que a gente tem é em questões materiais. Mas a gente sabe que no Oriente costuma ter dominação dos pensamentos e subjeição de pessoas para que elas não consigam manifestar-se contra governos. Né? Em outros países você consegue se manifestar contra o governo, você consegue ter uma mente livre, né? Mesmo que às vezes tenha algumas consequências, você ainda consegue. Mas em países opressores de mente, ou seja, você não tem direito de se manifestar contra o governo. Esses países que manipulam as pessoas assim, eles conseguem se desenvolver belicamente muito mais fácil. Por quê? Porque não tem um povo, como aqui no Brasil, o povo se une e tira um presidente, se une e tira um político, se une e muda leis. Então, quando você chega em um país onde está tudo subjugado, se essas estratégias mudarem para o mundo, pode ser uma coisa ruim. E quem está por dentro lá das tecnologias, às vezes consegue ver isso melhor do que a gente. Né? E às vezes vai fazer coisas que
que a gente fala assim, cara, isso é muito injusto, mas na mente deles o fim justifica os meios, tá? Mas, mas o objetivo deles é tipo, parece que Deus mantém eles naquela mente objetiva e na verdade estão fazendo o plano de Deus, né? Mantém ele naquela sede, né? Porque os Estados Unidos ele está preocupado com a sua tecnologia, ele não está preocupado com a opressão do povo, não. Ele está preocupado em manter esse poder em cima. Ele está preocupado em que se a outra desenvolver toda a tecnologia que você gastou anos e anos, décadas e décadas, vai se tornar obsoleto, ou seja, um prejuízo enorme, porque ninguém vai querer aqueles equipamentos subjugados, sucateados. Porque se tem uma nova tecnologia, as pessoas vão comprar diretamente com a China. Elas vão querer ter acesso a essas novas tecnologias e outros países vão também superar os Estados Unidos. E é isso que eles não querem. Então, só que nos Estados Unidos as burocracias impedem muito, né, de eles chegarem. Por isso que o Trump quer tomar país, quer tomar a frente de tudo, fecha acordos bilaterais, fecha ajuda financeira para aquilo ali, porque ou está com a gente ou não está. Eles querem os Estados Unidos mesmo. Ele vê assim, a gente precisa se integrar aqui e ter um líder só, porque senão a gente não avança. É essa a mentalidade dele. Tá? Essa é a mentalidade fixa dele. A questão ali é uma guerra tecnológica. A guerra é totalmente tecnológica. Tá? Não estão ligando para ideologia, para comunismo, para opressões disso não. É totalmente, exclusivamente, guerra de cachorro grande, briga de homem de grandeza, por manter-se no poder. Se não se manter no poder, não consegue proteger Israel das outras nações. Se os Estados Unidos ficasse subjugado, né, eu acho que as outras nações que têm que se proteger de Israel, né, porque ultimamente esses ataques na faixa de Gaza ali, que foi uma covardia enorme, né? A faixa de Gaza não é o Hamas. O Hamas governa sobre aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas são pessoas simples como eu e você. Tá? E isso para chegar na opinião internacional, para chegar até nós, que mal entendemos de povo islâmico, mal entendemos de povo árabe, né? Mal entendemos da religião, mal sabemos separar a religião, né? Da etnia ali, mal sabemos separar essas questões. Né? O que é religião, o que é religião e o que é o cara nascer ali, o que é ser praticante do islamismo, o que é simplesmente nascer num país que é islâmico e ser obrigado a seguir. As pessoas mal sabem como os árabes chegaram na Palestina em 638. As pessoas mal sabem que aquela terra estava vazia, estava pertencendo à Liga das Nações. Tinha algumas pessoas ali. Turcos foram mandados embora, o Império Otomano foi mandado embora porque apoiou a Alemanha do Bigodinho. E os árabes foram permitidos a morar ali. E de 135, quando os judeus foram expulsos de Jerusalém, né, que é a atual Palestina, o imperador Adriano muda o nome e eles só vão retornar para lá em 1918. De 638 para 1918 é muito chão. E as mesquita ali, o Domo da Rocha está exatamente onde eram os dois templos judaicos destruídos. Você acha mesmo que eles gostam disso? De ter um templo de uma outra religião que eles não consideram como sendo uma religião de Deus, né? Eles não consideram, em cima do terreno onde estão os seus dois templos. Então eu vejo o objetivo ali de tomar aquele lugar e tomar todo. E destituir, destituir aquela religião do lugar. É isso que eu vejo. Porque não tem como você tomar um lugar e manter uma mesquita islâmica que não é da tua religião no lugar depois de ter tomado tudo. Eu não vejo. Eu não vejo que vai haver esse respeito. Porque se não há respeito às medidas da ONU, há ataques constantes a Gaza, criando 43% da população é criança. Uma boa parte mulher gestante, idosos, médicos, que não são o Hamas. Mas até o povo brasileiro aqui entender que aquelas pessoas não são Hamas, ainda vai ter muita história escrita para livros, para décadas, porque eles sabem que a gente não sabe. Eles entendem que amanhã ou depois, quando tudo se estabelecer, aí vão botar o turismo de volta para Israel e vai ficar um monte de crente puxando o saco de Israel, porque é a terra prometida. Né? O próprio Jesus falou, vocês mataram os profetas.
Israel matava, Jerusalém matava os profetas na própria cidade. Todos os profetas, Jerusalém matava, inclusive Jesus. E esses argumentos foram utilizados pelos alemães contra o povo judeu. Então, a gente não pode nem ficar falando essas paradas, por quê? Porque dá a impressão que a gente está usando os mesmos argumentos para ser contra o povo. Nós não somos contra o povo, porque lá tem gente lá em Israel lutando contra o governo Netanyahu. Tem gente que não está aceitando, ou seja, não é a nação toda que está subjugada. Na época de Jesus, as autoridades da época religiosas estavam todas subjugadas ao erro. Né? Elas empurravam os profetas para serem condenados, elas empurraram Jesus para ser crucificado. Então, os sofrimentos de Israel, em detrimento da história passada, a maioria deles foi em relação às autoridades estarem vivendo no erro. Lá em Malaquias o profeta já falava, vocês estão roubando a Deus. O dízimo está na lei judaica, tinha que ser entregue no templo, que foi destruído, não tem mais casa do tesouro. Mas na época tinha, porque não havia previdência social, era uma forma de órfãos e viúvas serem abençoados por Deus, através dos recursos que Deus deu ao homem, ele simplesmente pediu que o homem pegasse uma parte do que ele dá para que ajudasse outras pessoas. Ou seja, Deus não está pedindo nada para ele. Ele está pedindo que você pegue essa parte para ajudar o seu próximo. Ele está fazendo você ter a responsabilidade de amar o seu próximo. Israel parou de fazer isso. E aí tudo veio decaindo. E aí quando veio o profeta maior, né, que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está acima do sacerdote levítico, ao qual abençoado foi o pai da fé pelo Melquisedeque, né? Melquisedeque abençoou Abraão e Paulo fala, vamos considerar Melquisedeque como sendo maior que Abraão, porque ele abençoou o pai da fé. Então já estava profetizado que esse sacerdote seria superior, porque ele intercederia para sempre, ele se tornaria o sumo sacerdote que intercede diante de Deus, que era aquilo que os sacerdotes e sumos sacerdotes faziam, oferecer um sacrifício pela humanidade. E Jesus, um sacrifício que é aceito por Deus, que é o único sacrifício perfeito, se tornou o sumo sacerdote dessa ordem escolhida por Deus no Salmo 110, versículo 4. Onde Jesus se torna esse sumo sacerdote profetizado para interceder para sempre por nós. Tá? Então, só para vocês entenderem como é que funciona essa situação. Então, a gente, com o nosso olhar em relação à guerra, o que a gente tem que entender é que as piores guerras são essas, que não acabam, que ficam aí e soldados estão lá morrendo, famílias estão sofrendo, isso a gente não está vendo. A gente não está sentindo na pele o que está acontecendo em Gaza. Mas será que a gente precisa sentir na pele para poder saber, entender o que é justo e injusto? O que é certo, o que é errado? Será que o mundo está tão preocupado com entretenimento que não poderiam estarmos discutindo isso em nosso país, em outros países, para que de alguma forma a opinião pública mundial viesse a empurrar o fim dessa guerra, viesse a conscientizar os países de tomar alguma medida contra esses massacres? Porque pimenta no olho dos outros é refresco, né? Não caiu pimenta no meu olho, então eu não estou sofrendo, eu vou viver aqui. Mas para que então serve a nossa vida, se não é para ajudar quem está sofrendo? Se não é para pelo menos opinar sobre aquilo ali? Se não é para dialogar? Para que serve a nossa vida? Porque um dia pode acontecer com a gente. Os Estados Unidos já falou, quem fizer comércio com a Venezuela em relação ao petróleo, a gente vai embargar comercialmente. Por quê? Porque ele já está com esse objetivo de fazer o acordo comercial com a Venezuela. Eles estão oprimindo, eles querem exclusividade, eles botam a moral e dizem, vai ser assim, vai ser assado. E aí a gente tem que ficar se contornando aqui. Por quê? Porque são armadilhas que esses caras lançam. O cara, sabe aquela pessoa que quer arrumar uma confusão contigo e fica assim? São armadilhas. O cara quer que você faça. Ele primeiro vai mostrar para todo mundo que manda em tudo. Aí depois se alguém cair nessa armadilha, entrar no laço dele, tá lascado. Por quê? Porque ele precisa de 30 e poucas pessoas para proteger também. Porque guerra não é só bomba, não. Guerra é comércio. E essas profecias, elas constavam no Antigo Testamento que Deus mudou as armas de guerra em armas de arado. Já está acontecendo essa profecia.
Tanto que a maioria dos países tem acordos comerciais, ou seja, antigamente eram muito mais guerras pelo mundo, né? Hoje em dia não. As nossas guerras são econômicas, né? Hoje em dia as armas foram se transformando em guerras econômicas. Isso estava lá atrás nas profecias antigas. Então, tipo assim, é uma forma de Deus equilibrar o mundo. Um tem poder bélico, mas não tem uma economia. Ou não tem uma vasta floresta. Ou seja, o cara fica impedido de fazer uma maldade com o seu país, porque se fizer com o seu país, vai transtornar todo o planeta, inclusive ele. Ou seja, Deus fez de uma forma em que todos dependessem um dos outros. E isso que impede as guerras. Os acordos, as harmonias, os países quando se envolvem para o fim da guerra, né, se juntam, criam uma história. E aí, a partir daquela história, outros países seguem os mesmos procedimentos. E aí a gente já tem muita história que se compreende que se não fizermos nada, cruzarmos os braços, aonde vai chegar isso? Aí você vai lá para as histórias antigas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, como se chegou a Hiroshima e Nagasaki, como se chegou... E hoje em dia os países estão aí, com acordos comerciais, ou seja, aquelas pessoas lá sofreram, foram massacradas, e hoje em dia vive-se em harmonia. Por quê? Passado, presente e futuro. As coisas mudam. Então aceitar guerras no pleno século XXI é uma loucura. E aceitar guerras por motivos nenhum, por motivos ridículos. Agora, quem está implantando essa guerra não foi a Rússia. Infelizmente, a Rússia é quem ataca, leva toda a culpa, mas ela não está implantando essa guerra. Entende? Então, a forma de pensar dessas pessoas que estão lá, porque se tá, bota a OTAN lá, como é que vai ser daqui para frente? Como seria? Porque se toma aquilo ali, depois vai querer tomar a Rússia. E depois vai querer tomar outras nações. Se você mostrar para o inimigo que ele pode fazer isso e não acontecer nada com ele, então ele vai continuar progredindo. É assim que o Oriente vê o Ocidente. Se o cara bota o pé aqui na minha terra, estabelece regras. Não foi isso que Israel fez quando voltou, no ano de 1908, com o Manifesto de Theodor Herzl? Botou o pé na terra, foi recebido pelo povo árabe, criou um Estado dentro daquela terra, porque acredita que a terra foi Deus que deu, e a outra religião não tem nada a ver com isso. Ela não acredita na sua forma de ver a sua religião. E ele estabeleceu o critério, essa terra é nossa. Vocês que estão aí desde 638, rala daí. A gente vai tomar. Dividiu o Estado palestino e o Estado judaico, e Israel foi lá, atacou, expulsou 1 milhão de palestinos e tomou. E fizeram ali o Estado de Israel dentro de um lugar onde existia inúmeras pessoas vivendo. E aí você tem um confronto. Foi oferecido em outros lugares, na Rússia, na África, para que Israel se estabelecesse, mas eles queriam voltar para ali. E olha a questão. 2 religiões diferentes, de forma diferente, pensam, e uma terra que já foi de alguém, que garante pela sua religião, que a gente crê, né? Que garante pela sua religião que a terra é deles. Será? Um fato de Deus prometer uma terra para você não significa que você vai viver para sempre ali, não. Porque Israel perdeu a terra por consequências inúmeras ali. Primeiro, se você olhar para a história, eles não vão aceitar. Se aceitar Jesus, vão aceitar a história que a gente está dizendo. Segundo, se o templo deles foi destruído, é porque o próprio Deus permitiu. Porque o templo ficou tanto tempo de pé, né? E aí, 70 anos depois da profecia de Jesus, o templo é destruído. Mas por que Deus deixou o templo ser destruído? Por conta das coisas que estavam acontecendo. O profeta Malaquias reclamou lá há 400 anos antes, né? Depois vem Jesus, a profecia, né? Porque eles não acreditam. A sociedade na época, as autoridades entregues, né? As vaidades, e depois Deus diz: não, a partir de hoje não vai ter templo, não. Por que vai continuar trazendo sacrifício se vocês não querem mudança? Por que vai continuar trazendo recursos se vocês não querem mudança? Eu vou mudar essa história. Sem templo agora. Quem me adorar vai me adorar em espírito e em verdade. Ponto. Não tem mais templo. Então, se o templo tinha a presença de Deus e foi destruído, significa que Deus é fraco? Ou Deus seria fraco, ou é mais fácil o homem estar fazendo tudo de errado e Deus está mostrando para eles que não quer mais estar
dentro desses sacrifícios inúteis, onde as pessoas não têm mudança. Porque enquanto você está indo, entregando sacrifício, fazendo tudo correto, a população fazia isso. Quando a população passou a ser impedida disso, porque chegava lá para sacrificar com um pombinho, chegava lá, esse pombinho não serve não, isso aí está muito feio, tem que comprar esse daqui. O próprio pobre estava impedido de exercer a sua religião. O próprio pobre estava sofrendo opressões, injustiças e adultérios e uma série de coisas. As mulheres oprimidas, carta de divórcio tinha que ser dada, senão a mulher seria oprimida, era repudiada, porque Deus odeia o repúdio, não o divórcio. O texto lá está repúdio. Porque se o cara mandava embora a mulher, né, e não dava o direito a ela casar de novo, que culpa ela tem? Ela foi mandada embora, ela vai ter que viver solteira enquanto o bonitão se casava? Porque era isso que estava acontecendo. Os homens mandavam embora, ele ia ficar solteiro pro resto da vida? Não tem problema não. Fica a mulher solteira e fica ele solteiro. A mulher ia toda lascada para casa do pai ou ia virar mulher da vida. Né? Porque como é que ela ia sobreviver? Se ela foi tirada da casa dos pais onde tinha sustento, o cara assumiu a responsabilidade e depois largou ela no vento? Será que ela tem culpa se ela virar uma mulher da vida? Ou a culpa é do marido? Porque ela não podia chegar para o marido e falar assim, me dá a carta de divórcio. Ela não tinha esse direito. Então, uma das partes tinha esse direito de expulsar, a outra não tinha. A mulher não podia falar assim, eu não quero mais você não, você fede a cachaça. Não podia falar isso. Aí então o cara mandava ele embora, repudiava, não se desquitava. Ele mandava ele embora e simplesmente casava com outra. E aquela lá, o que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Porque ela não tem a documentação de que ela ainda está ligada pela lei ao seu marido. Então o marido não desligava da lei. Então Deus abomina isso. Quando Moisés dá a carta de divórcio, você vê lá que a mulher, que ela não podia voltar para o primeiro marido, ou seja, ela casou com outro e o marido dela ainda estava vivo. Mas ela não podia, ela foi repudiada, recebeu a carta de divórcio e casou com outro. Está lá em Deuteronômio. Ela não podia voltar para o primeiro, ou seja, o marido estava vivo. A lei determinou-se leis acerca daquele divórcio concedido por Moisés por conta da dureza do coração do homem. Que dureza? O repúdio. Porque não era vontade de Deus aquilo, mas o homem estava fazendo errado. O homem casava lá com 12, a mulher com 12 e o homem com 13. Casava até contra a vontade, assim, às vezes, a mulher. Era um casamento arranjado, já não era uma coisa legal. Desde criança se unia porque os pais queriam e pronto. Aí você tem que viver com uma pessoa que você nunca teve afinidade? Já estava errado ali. Na minha opinião, já não está certo. Né? Aí o que vamos fazer? Não quero essa mulher. Aí qualquer motivo, mandava embora. Não. Foi estabelecido que era daquele critério. Eles não queriam seguir o critério. Mas eles também não queriam ficar só. Eles queriam que a mulher deles... Eles não queriam ver a mulher deles com outra, não. E eles podiam estar com outra, mas não queriam ver a mulher com outra, não. Então repudiava, né? E a mulher ficava lá vivendo como? Como se sustenta? Moisés, vendo essa dureza do coração, eles foram questionar Jesus acerca disso, Jesus falou, a dureza por causa da dureza do coração de vocês. Moisés teve que adaptar uma lei. Ou seja, quem for mandado embora a mulher, dá a carta de divórcio. Aí ela casa-se com outro, sem problema algum, que ela não tem culpa de ter sido rejeitada. Tanto que quando Jesus fala assim, se alguém separar da sua mulher, não sendo por porneia, né, por relações sexuais ilícitas, por feitiçaria, por uma série de coisas, ou seja, havia uma pausa ali, ou seja, havia um motivo para separar. Esse cara casou com a mulher era perdida da vida, ele tinha motivo para separar. Né? Mas a mulher não podia separar do homem se ele fosse assim. Olha que coisa interessante. Então, se alguém repudiar a sua mulher, que o homem, a mulher não podia repudiar o homem, ou seja, repudiar a sua mulher, não sendo por isso, comete adultério. E quem casar com ela também comete adultério, porque ela está ligada pela lei. E eles estavam repudiando por qualquer motivo. Se ela fosse repudiada por porneia, chegava-se ao sacerdote lá, né, aos autoridades da época, e falava, estou repudiando ela por causa disso, disso e disso. Como já era permitida a carta de divórcio, então vou fazer a carta de divórcio aqui, quem quiser casar com essa cria aí, quem quiser esse problema para sua vida, que pegue. Porque eu não quero mais. E vai. Era assim. Aí o cara vinha e casava com outro.
Aí era um ciclo vicioso, porque às vezes o cara não tava. O cara chega com todas as acusações lá. O sacerdote vai ouvir a mulher ou o homem. A mulher não tinha direito de estudar. Não tinha direito a nada. Não tinha direito de estudar. O dinheiro que ela ganhasse, se ela fizesse algum trabalho, era do marido. Então já era uma sociedade onde há um problema muito grave ali. Né? Talvez por conta do pecado de Eva lá, o seu desejo será para o seu marido, ele te dominará. Isso causou essa opressão nas mulheres. Porque ela foi colocada como ajudadora, auxiliadora. Mas ela não era para ser assim, humilhada. Aí você vai para as regras do cristianismo, tem que tratar bem a mulher. Né? As regras da lei, tem que tratar bem a mulher. Não é porque ela não estuda, você tem que tratar. Tem que cuidar da esposa. Todo mundo sabe disso. Não precisa nem ter leis para isso. Você sabe que você tem que cuidar daquela que cuida de você. A mulher faz tua comida, cuida da tua roupa, e você vai simplesmente acabar com tudo, mandar ela embora? Você tirou ela da casa do pai dela, onde ela tinha sustento. Casou, teve filho, aí manda ela embora e os filhos. Vai mandar junto também? Os filhos ficam comigo, ou seja, ela não tem direito a ter outro marido, não tem direito a ter os filhos, não tem direito a nada. Nunca estudou, não tem direito a nem arrumar um emprego, não pode voltar para casa dos pais que já deve ter morrido ou não tem condição de sustentar. Como é que essa mulher vai viver? Aí como é que você vai condenar ela se ela se prostituir para poder viver? Então, são determinados assuntos que fica uma discussão, e quando você vai ver o texto original lá, Deus odeia o repúdio, a injustiça, a prática da injustiça. É isso que Deus odeia. A opressão. Né? E gente faz revolução com esse texto. E ainda quer adaptar aquilo para os dias de hoje com muitas comparações totalmente diferentes. Hoje se casa por amor. Hoje você não conhece a Deus desde pequeno, como é a época de lá, que na lei já é desde pequenininho colocado, entendeu?